Então, estando aqui, quando você pedir para adicionar um WebSlice, o WebSlice já não vai para os favoritos, ele vai para a barra de favoritos, não lá dentro do botão favoritos. Então aqui, por exemplo, esse obtenha mais complementos, seria um WebSlice. Então se eu clicar aqui, pode ver que ele vai me abrir um resumo de uma notícia. No caso, um site aí do Que Barato. Então você pode ver que a diferença que ele tem para o feed é que ele consegue montar um resumo para você daquelas notícias. Por exemplo, site de compra. Se você cadastrar um WebSlice no site de compra, poderia aparecer a foto do produto que você deseja comprar, se ele estiver em promoção, e ele te dá aqui os detalhes do produto, como preço, como promoção relâmpago, um desconto. Então o WebSlice ele tem a mesma filosofia do feed, notícias em tempo real, porém com recursos mais aprimorados, que é o caso dessa apresentação aqui desse resumo, igual está aparecendo aí na sua tela. Legal, né? O WebSlice. Então cuidado, já foi cobrado inclusive isso em concurso. No seu material você vai se deparar com uma questão que apresenta o botãozinho do WebSlice. O próximo aqui é o filtro de phishing, que também é um recurso aí que veio a partir da versão 7 do Internet Explorer e veio a partir da versão 2 do Firefox. O que seria primeiramente phishing? Phishing seria o quê? Uma técnica utilizada pelos bandidos virtuais para poder fisgar os seus dados cadastrais, correto? Então, por exemplo, você recebe um e-mail de uma hora para outra de um banco pedindo para que você atualize seus dados cadastrais. Tem gente que vai ter mania de digitar os dados, mesmo não tendo conta naquele banco, e enviando para o bandido. Então isso seria uma técnica de obter dados pessoais que se chama phishing. E o phishing não vem só por e-mail. Você pode ser vítima de phishing também através de um site falso. Em vez de você entrar no site do seu banco, você pode entrar num site que é o clone do site do seu banco. E isso poderia fazer com que você digitasse os dados pessoais. Então o field phishing é um recurso que tem na internet no Firefox, que ele consegue filtrar se o site que você está entrando é um site de procedência ou não. Geralmente analisando o certificado digital do site. Porque os sites que têm procedência, sites que trabalham com dados sigilosos, eles têm um documento chamado certificado digital, que é um documento usado para testar a veracidade do site. Então o field phishing ele analisa, ele faz essa análise. Se o site não for um site confiável, ele vai te dar um alerta. Ele vai alertar você que aquele site não é confiável. Tem certeza que deseja prosseguir com a navegação? Cabe a você colocar sim ou não. Agora, lembrando, não é uma ferramenta que você deve confiar fielmente. Às vezes você pode entrar num site que é clonado e ele não falar nada. E às vezes você pode entrar num site que é confiável e ele acusar. Então, nem sempre essas ferramentas são 100% confiáveis. Mas ajuda muito a você identificar aí sites falsos. Então, isso é um recurso bem interessante. Aí o que aconteceu? Veio o Internet Explorer 8, substituto aí do 7, e simplesmente tirou o field phishing, implantando um filtro chamado Smart Screen. O Firefox, por exemplo, já não trabalha com esse nome. Esse é uma espécie de nome próprio que a Microsoft criou. O que seria o filtro Smart Screen? É um aprimoramento do filtro de phishing, só que ele também consegue detectar se aquele site pode possuir malwares. Ou seja, o que seria malwares? São os famosos programas do mal, os programas nocivos. Poderia ser até mesmo um vírus, poderia ser um cavalo de Troia. Agora cuidado, isso aqui não é um antivírus, é um filtro. Então quando você entra no site, caso ele filtre o site e detecte que aquele site pode ter algum malware, ele te avisa. Ele te dá um alerta que não é confiável você prosseguir com a navegação. Caso você queira, você pode continuar sem maiores problemas. Então cuidado com o peguinha. O examinador falar na sua prova que é um antivírus. Não, é um filtro que hoje é chamado de Smart Screen. Que nada mais é do que o field phishing com aprimoramentos, no caso aí da identificação dos malwares. Ok? Outro recurso aí interessante que veio a partir do Internet Explorer 8 e a partir do Firefox 3.
é a navegação in private. O que seria navegação in private? Toda vez que você acessa um site, o que você acessou naquele site fica no seu computador. Ficariam o quê? Arquivos temporários, ficariam cookies, né? Cookies seriam aqueles pequenos arquivos de texto que tudo que você acessa em determinados sites ele registra. É muito usado em site de compra. Você pode ver quando você entra num site de compra, você visualiza os produtos. Quando você entra no outro dia, ele consegue identificar os produtos que você visitou anteriormente. Como é que ele sabe disso? É porque esse site gerou cookie e esses cookies foram enviados para a sua máquina. Então, quando você acessar novamente, o cookie consegue identificar o seu acesso. Então, todos esses arquivos aí temporários, cookies, ficam registrados no seu computador. A navegação em private, ela conseguiria eliminar todos esses arquivos após você fechar a sua navegação. Então, poderia dizer que a navegação em private é um tipo de navegação anônima, uma navegação privativa. Vou mostrar na sua tela como é que você ativa esse recurso navegação em private. Vamos lá? Você estando aí com o Internet Explorer aberto, na própria nova guia, você tem a opção chamada navegar com ou in private. Se eu clicar na opção navegar com ou in private, ele vai abrir uma nova janela. Você pode observar que aqui na barra de endereço aparece in private. Então, o recurso está ativado. Aí ele fala aqui, ó, a navegação em private evita que o Internet Explorer armazene dados da sua seção de navegação. Isso inclui cookies, arquivos de internet temporários, histórico e outros dados. Então, você pode observar que essa seria a famosa navegação privativa. Novidade do Internet 8 e do Firefox 3. E a outra grande novidade que nós temos aqui, também essa aqui já é só do Internet Explorer 8. Atentos, o Firefox não tem esse recurso, tá? Esse recurso é uma novidade do Internet Explorer 8. É os famosos aceleradores. Aceleradores seria nada mais do que atalhos que conseguem fazer com que você use serviços aí de uma maneira mais rápida. Ou seja, você quer mandar alguma coisa por e-mail, você quer fazer uma pesquisa, você consegue fazer isso através de atalhos. Então, se são atalhos, quer dizer que você pode acelerar algum tipo de ferramenta que você queira usar no seu navegador. Então, eu vou abrir aí de novo na sua tela o navegador e vou te dar um exemplo aí do uso dos aceleradores. Então, por exemplo, estamos aí no site do Procursos. Vou descer aqui para procurar aqui algum texto. Então aqui está falando sobre um texto, bem-vindo ao nosso site. Eu vou selecionar esse texto aí. Quando eu selecionar o texto e soltar, pode observar que apareceu um botãozinho, ó, azul, uma setinha azul. Esse botão é o botão aceleradores. Se eu clicar nele, ele simplesmente vai me dar atalhos para eu poder usar algum serviço aí do Internet Explorer. Por exemplo, ó, quero mandar essa notícia que eu selecionei lá para o meu blog. Então, se eu clicar aqui, eu vou já fazer um link com o meu blog, onde eu poderei colocar essa notícia que eu selecionei. Ó, quero mandar por e-mail essa notícia. Então, eu clico aqui, ele vai abrir o programa padrão do meu computador, que no caso aqui seria o Windows Live, mas eu poderia definir o outro aí. Então, ele vai abrir minha caixa postal para poder mandar essa notícia para alguém. Ou eu quero fazer uma pesquisa sobre essa notícia. Não sei o que é essa notícia. Então, ele vai abrir o Bing, né, que é o navegador padrão, que está definido no meu navegador, que você pode mudar isso aí também. E ele já pesquisa direto para você o que seria essa notícia que você colocou. Então, é um recurso aí muito útil para quem utiliza com frequência e às vezes para quem não utiliza não faz tanta falta assim. Mas não deixa de ser uma novidade aí que nós chamamos de aceleradores. Então, cara aluno, essas são as principais ferramentas que você tem aí nesses navegadores, né? Internet Explorer e basicamente Firefox que eu comentei aqui. Então, estude isso, faça as questões aí. Eu vou abrir novamente o navegador aí na sua tela para dar mais algumas dicas aonde você pode estar focando nos estudos.
para você poder pegar os seus exercícios em casa e praticar para você ter sucesso aí na sua prova. Então vou abrir mais uma vez o navegador, acompanha aí umas dicas finais aí sobre esses browsers.